Bom, hoje a gente está aqui em Granada, é um vídeo diferente aqui no Rádio de Montanha. O ano já começou, estamos na segunda semana de janeiro e a pergunta é o seguinte: o que você vai fazer diferente esse ano? Você sabe que 80% das pessoas desistem antes de chegar em fevereiro das suas metas, das suas promessas, das suas resoluções? Por que isso acontece? Hoje a gente vai ver um pouquinho como que a gente pode explorar isso e como sair da estatística, porque na verdade a gente já está cansado de repetir os mesmos ciclos, né? Então fica com a gente hoje que esse vídeo é para você. Hoje vamos levar vocês para passear aqui em Granada. A gente está ao lado dessa muralha aqui, que é um dos limites, né, de Alhambra, né? A construção que foi feita no século XIII, né, entre o século XIII e o século XIV, e é um lugar que fica relativamente perto da montanha, né, onde a gente mora. Então esse é um vídeo aqui de cidade, que eu espero que você goste aqui da paisagem. Granada é linda, e mesmo com friozinho, né, aqui está uns, não sei, 5 graus, à noite vai ser -3 ou alguma coisa assim. Mesmo com friozinho eu gosto, porque com o céu azul tudo fica diferente, né? Você coloca uma blusa e tá tudo bem. E é isso, às vezes a gente pode escrever uma lista com 30 coisas que a gente quer fazer no ano, mas se não tiver um porquê maior, essas coisas elas não vão conseguir sair do papel. Ou vai ser muito difícil e vai custar muito. E se você também, assim como eu, já percebeu que essa velha Matrix, o que ela quer é simplesmente confundir e controlar, e você quer uma solução para esse problema, a solução que eu encontrei foi focar no propósito simples de ter uma vida mais independente e sustentável, sabe? De assumir a minha soberania e dizer assim, tá, eu não posso lutar contra o sistema, ou é muito grande, eu já estava aqui antes de eu chegar, então a maneira que eu posso fazer é criar o meu próprio sistema. Então o importante, gente, é ter um propósito, e aí você vai ver que a disciplina, ela vai, de alguma maneira, não vou dizer milagrosamente, né, mas você vai conseguir fazer que essa disciplina e essa força de vontade tenha um sentido mais claro. E pra gente é o seguinte, tudo isso tem recompensa, né, porque se você não tem recompensa, o nosso cérebro funciona com recompensa, né? Se você só coloca e não recebe nada em troca, você não vai conseguir a motivação para você continuar. Então é o seguinte, você pode pensar que 80% das pessoas não concluem, não conseguem, desistem, né? Antes mesmo de chegar em fevereiro, porque elas não têm um propósito. Então a lista de resoluções e de desejos para o ano vira uma coisa solta, né? Vira uma coisa assim, dados, informações num papelzinho, que quando você chega na terceira, você já desistiu. Então, se você quer se inspirar, eu te deixo aí essa sugestão de propósito, que nesse ano você vai traçar um caminho, né? E o objetivo maior desse caminho é você chegar numa vida mais soberana, numa vida mais autossustentável. E no final é isso, a gente às vezes complica as coisas, sabe? Porque não é tão difícil descobrir o que a gente realmente quer. O que você define para ser o seu propósito é o sentido da sua vida. As coisas estão em movimento, o mundo tá tudo acontecendo, e às vezes a gente fica por falta de tempo ou falta de colocar atenção em nós mesmos, a gente se deixa levar, né, por toda essa dinâmica da vida de hoje, que é tudo rápido, com muita informação, como a gente nunca teve até hoje, né? E no final a gente acaba esquecendo o mais importante, que é olhar para dentro, é olhar para si e ver o que realmente importa para a gente. Então, se você está querendo começar o ano com um propósito, faça isso. Dedique um tempo para você se observar, dedique um tempo para você estar com você mesmo, e isso eu te garanto que você vai começar a perceber ou sentir ou já conhecer diretamente aquilo que faz sentido para a sua vida. No meu caso, por exemplo, foi simples. Essa vida que eu queria
não fora do sistema, mas dentro do meu próprio sistema, viver de forma autossustentável, isso foi o que me guiou dos últimos 10 anos, por exemplo, né? Eu tinha isso na cabeça, eu tinha isso claro, e todo o processo foi uma construção. Não é que você tem um propósito e tudo vai chegar no mesmo dia ou na virada de ano você vai conseguir atingir aqueles objetivos. Não é assim. Isso foi uma construção. Você tem a fundação, você tem as paredes, você tem o teto, você tem o interior, você tem é uma construção. Mas essa construção ela não acontece se você não tem aquela visão, né? Aquela arquitetura tem que estar na sua cabeça. E a arquitetura da soberania, a soberania criativa, é o que me guiou. Isso foi o meu propósito. E, gente, às vezes a gente precisa de coisas tão simples como isso. Um caderno, que eu sempre levo comigo, eu uso todo dia, e uma caneta. E nesse caderno aqui eu tenho todas as minhas anotações de tudo que eu faço durante o dia, do que eu consegui, os objetivos que eu consegui, aquilo que eu deixei de fazer. Por quê? Porque depois que você tem propósito e você tenta se disciplinar, você precisa de ferramentas, você precisa decodificar a sua maneira de funcionar e aplicar isso para você conquistar um objetivo. Se você não conseguir observar aonde você está escorregando, como que está sendo o seu processo de transformação, fazer um acompanhamento disso, vai demorar muito mais tempo ou você vai gastar dinheiro que não precisa, porque na verdade a solução está aqui, ó. Ela é simples. Você só precisa deixar coisas para trás que não te servem e colocar coisas que te servem. Essa é a melhor maneira, essa é a fórmula para você conseguir alcançar qualquer objetivo e para você seguir no caminho do seu propósito. Eu, por exemplo, agora estou escrevendo um livro, né, que fala sobre os assuntos aqui do canal, sobre a parte da nossa soberania, da independência, viver de forma autossustentável, mas fazendo aquilo que a gente gosta, né, vivendo dos nossos talentos, né? Então, esse livro, ele tá custando, né, esforço e dedicação, e se eu não conseguisse encaixar isso dentro desse propósito, se esse livro não tivesse totalmente alinhado com o meu propósito, eu tenho certeza para você que eu não ia acordar todo dia, sacrificar certas coisas para estar escrevendo ele. E o meu propósito ele é simples, eu quero transmitir para os outros uma fórmula, um método daquilo que eu consegui conquistar. Porque eu, como vocês sabem, já em alguns vídeos eu comento, eu vim de uma família super simples na periferia de São Paulo, sofri bastantes problemas, preconceito, sofri também com, digamos, críticas, né, por parte dos meus pais também. Fui diagnosticado muito cedo com um transtorno de hiperatividade, eu tinha dislexia, eu não conseguia ler um livro, né, eu lia uma página, quando chegava no final do livro eu já tinha esquecido. Minhas notas na escola não eram boas, então eu tinha crítica em casa, tinha crítica na escola, na rua eu era o riquinho só porque meu pai me colocava no colégio pago, mas no colégio pago, que não era essas coisas, um colégio normal, eu era o pobre, porque eu vinha de onde eu vinha, né? Eu dirigia quase 40 minutos de onde eu morava para eu ir para o colégio, normalmente foi assim. Então, isso cria bastante bloqueio numa pessoa, e depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas é isso, gente, olha, sigam o propósito de vocês, uma vida sem propósito não tem sentido, e eu animo vocês a deixar nos comentários qual foi o hábito que você deixou para trás para colocar uma coisa nova e compartilhar também com a nossa comunidade, porque eu acho que já tem um certo número de pessoas que está acompanhando regularmente o canal e vai ser super interessante compartilhar a evolução de cada um. O que a gente conseguiu deixar para trás para tirar o velho para colocar algo novo. E no final das contas, é isso que a velha Matrix odeia, que a gente se organize e tenha claro o que quer para conseguir os nossos objetivos. Um abraço aqui de Granada e até o próximo vídeo.